Você já ouviu a sua própria voz vindo de outro cômodo, mesmo estando sozinho? Lara ouviu. E tudo começou quando ela e Caio encontraram um apartamento perfeito demais para ser verdade. Recém-reformado, vista aberta e aluguel pela metade do preço. Eles assinaram o contrato em 3 dias, sem saber que aquele lugar escondia mais do que paredes novas. O prédio era bonito, silencioso, mas havia algo estranho no ar. Um tipo de silêncio que não traz paz, traz espera. E antes da primeira noite, eles já tinham aberto uma porta que nunca deveria ter sido destrancada. Lara e Caio juravam que eram céticos, sem religião, sem simpatias, sem medo do escuro. O plano era simples: casar no civil, cortar gastos, começar do zero. A corretora apareceu com a oferta que parecia boa demais para recusar. São José dos Campos, região central, 62 metros, 2 quartos, vaga, recém-entregue. Proprietária flexível. Flexível como? Perguntou Caio. Condomínio enxuto, sem lazer, respondeu ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. A visita foi marcada para uma tarde cinza com garoa fina. O prédio tinha fachada nova, mas o tipo de silêncio das áreas comuns não era tranquilo. Era contido, como se algo estivesse esperando. E antes da primeira noite, eles já tinham aberto uma porta que nunca deveria ter sido destrancada. Lara e Caio juravam que eram céticos, sem religião, sem simpatias, sem medo do escuro. O plano era simples: casar no civil, cortar gastos, começar do zero. A corretora apareceu com a oferta que parecia boa demais para recusar. São José dos Campos, região central, 62 metros, 2 quartos, vaga, recém-entregue. Proprietária flexível. Flexível como? Perguntou Caio. Condomínio enxuto, sem lazer, respondeu ela com um sorriso que não chegava aos olhos. A visita foi marcada para uma tarde cinza, com garoa fina. O prédio tinha fachada nova, mas o tipo de silêncio das áreas comuns não era tranquilo. Era contido, como se algo estivesse esperando. No hall, a luz de emergência dava um tom esverdeado às paredes, transformando o espaço em algo parecido com um aquário. Frio, úmido, sem som. O zelador Arlindo deu boa tarde sem levantar a cabeça, como quem evita cruzar olhar por educação ou autoproteção. É o 1304, e as palavras ficaram suspensas no ar, como poeira de obra. Caio sorriu. É hoje. Lara não respondeu. Enquanto esperavam o elevador, o som de uma porta se fechando percorreu o corredor. Devagar demais, como se alguém segurasse a maçaneta por dentro, alongando o som de propósito. Por um instante, ela achou que aquilo fosse eco. Mas o prédio ainda estava em reforma, e eco precisa de vozes. Tatiane, a corretora, chegou atrasada, sempre apressada, com aquele jeito ensaiado de quem tenta parecer íntima. Vocês vão amar, o prédio é novo, o dono fez questão de deixar tudo impecável. O elevador subia devagar, fazendo um rangido seco a cada andar. Lara percebeu que a luz interna piscava com ritmo irregular, como se o prédio respirasse. Ainda estão ajustando a rede elétrica, explicou Tatiane, sem ser perguntada. O corredor do 13º era longo e estreito. O piso refletia a luz fria como se estivesse molhado. O zelador, Arlindo, ainda estava lá embaixo, mas Lara teve a sensação de que alguém observava de outra porta. Não era som, nem sombra. Era só presença. Aquele tipo de sensação que dá um peso na nuca e faz você mudar o jeito de andar. Tatiane destrancou o 13º quarto. O cheiro de tinta fresca misturado com alvejante tomou o ar. Os antigos inquilinos saíram há pouco, foi uma limpeza pesada, explicou ela. O apartamento estava vazio, mas o ar parecia gasto. As paredes brancas tinham pequenas marcas, riscos horizontais na altura do peito. Caio testou as torneiras, abriu janelas
e riu. Tudo funcionando. A gente deu sorte. Lara apenas observava. No canto da sala, uma tomada pendia solta, com os fios expostos, como se alguém tivesse arrancado algo dali às pressas. Vocês vão fechar? Perguntou Tatiane, encostando-se à porta. Lara olhou para a cozinha. A luz da área de serviço estava acesa, mas ninguém a tinha ligado. Sim, respondeu Caio, antes que ela pudesse abrir a boca. Tatiane sorriu aliviada. Então amanhã trago o contrato. Quando a porta se fechou atrás deles, Lara olhou o visor do elevador. O número 13 piscava intercalando com o 12, sem parar. Ela gravou o som. O clique repetido, insistente. Parecia alguém tentando sair de um lugar que não existia mais. O contrato foi assinado em 3 dias. Rápido demais. Não era eficiência, era pressa. A corretora parecia aliviada quando entregou as chaves e o proprietário, um senhor de fala mansa, quase empurrou o documento para Caio assinar. Ninguém olhou muito nos olhos. Era como se todos quisessem que aquele imóvel deixasse de ser problema deles. No sábado, o casal começou a levar as caixas. Lara limpava cada canto, detalhista, tentando dar ao lugar um ar de lar. Caio ligou uma caixa de som e deixou música tocando alto, mas o som morria rápido, como se fosse engolido pelo ar. A cada vez que a música parava, o silêncio parecia mais grosso. Na primeira noite, nada demais. Na segunda, começaram os estranhamentos. Coisas pequenas, mas incômodas. A escova de cabelo mudava de lugar. O pano da pia caía no chão. O controle remoto aparecia no sofá virado para baixo. Lara achou que fosse distração. Até ouvir, certa madrugada, o clique metálico da porta destrancando sozinha. Ela congelou, o corpo inteiro em alerta. Passos lentos arrastaram pelo piso da sala, leves, mas contínuos, como se alguém tivesse testando o chão. Quando ela foi verificar, o trinco estava travado por dentro. Nenhuma marca, nenhuma fresta, nada. O Caio riu no dia seguinte. Dilatação do metal, amor. O frio faz isso. Mas naquela mesma noite, o som se repetiu e junto dele, um farfalhar sussurrado bem próximo à cabeceira da cama, como uma respiração contida. 3 dias depois, o zelador Arlindo comentou no elevador, com o olhar fixo no chão. Essas portas do 13º, às vezes alguém tenta entrar, moça, mesmo sem morar mais aqui. Lara ficou parada, sem saber se tinha entendido direito. Mas uma coisa era certa. Não era o vento que rondava aquele apartamento. Lara era designer e sempre quis ter um espaço só dela. O segundo quarto, pequeno e iluminado pela manhã, virou o estúdio. Uma mesa, uma prancheta, a poltrona de veludo azul herdada da avó. Foi ali que ela começou a passar mais tempo sozinha. Nos primeiros dias, o ambiente parecia normal. Só que, conforme o sol se punha, o ar ali dentro mudava. Ficava parado, denso, como se a temperatura baixasse alguns graus. Ela começou a sentir o cheiro de algo úmido, como roupa guardada, mesmo com as janelas abertas. Certa tarde, enquanto montava uma moldura, ouviu um som oco vindo da parede atrás da mesa. 3 batidas, curtas, compassadas. Ela encostou o ouvido. Nada. Mas quando se afastou, ouviu de novo, do outro lado, como resposta. Nos dias seguintes, as coisas se tornaram mais concretas. A régua que ficava sobre a mesa amanhecia no chão. Um pote de pincéis caiu sozinho, espalhando tudo. Lara jurava que deixava tudo bem encaixado, mas sempre havia algo fora do lugar. Até que certa manhã, ao entrar no estúdio, encontrou a poltrona virada de frente para a parede. Ninguém além dela e de Caio tinha a chave, e ele saíra antes do amanhecer. Quando contou, Caio fez graça. Tá te trolando, o fantasma decorador. Lara riu por educação, mas naquela noite sonhou com a poltrona balançando sozinha e acordou com ela inclinada,
centímetros fora da posição. Inquieta, ligou para a proprietária, Dona Dalva, para perguntar se o imóvel tinha algum histórico. Do outro lado da linha, silêncio. Depois a voz trêmula. Histórico? Não que eu saiba. Por quê? Antes que Lara respondesse, a ligação caiu. E quando olhou de novo para o cômodo, notou algo novo. Uma rachadura fina, curva, que não estava ali antes, bem na parede atrás da poltrona. Parecia o contorno de um sorriso, empurrando o reboco de dentro para fora. Naquela noite, Lara decidiu não dormir. Sentou-se no sofá, enrolada num cobertor, tentando editar uns projetos no notebook. Caio estava de plantão e só voltaria ao amanhecer. A rachadura no quarto continuava ali, e ela jurava que estava maior. A cada vez que olhava, parecia um pouco mais aberta, como se respirasse. Por volta das 2 da manhã, a luz da sala piscou. Uma vez, depois outra. O notebook reiniciou sozinho. No mesmo instante, ela sentiu algo encostar na parte de trás do pescoço. Frio, preciso, como um dedo molhado percorrendo a pele. Ela virou bruscamente, derrubando o copo de água, mas não havia ninguém. Foi ao banheiro e percebeu no espelho uma marca leve, avermelhada, em forma de meia-lua, bem onde tinha sentido o toque. Passou a mão. Ardia. Quando Caio chegou, Lara mostrou. Ele achava que fosse alergia, reação de produto de limpeza. Você está muito impressionada, amor. Isso tudo é estresse da mudança. Ela quis acreditar. Quis. Mas naquela noite, dobrando roupas no quarto, ouviu um som curto e áspero, como alguém aspirando o ar atrás da porta. Deu 2 passos e o som cessou. Quando abriu, o corredor estava vazio, mas o abajur da sala tremia levemente, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Horas depois, no elevador, a vizinha do 1302, Dona Ruth, uma senhora discreta, puxou conversa. Vocês estão no 1304, né? Faz tempo que não morava ninguém lá. Obra parada, viu? Teve um negócio feio antes de vocês entrarem. Que negócio? Ah, melhor nem comentar. Só reza antes de dormir. Ela sorriu sem graça. Mas naquela noite, mesmo não acreditando, ela rezou. E dormiu com o abajur aceso. Na semana seguinte, os eventos se aceleraram. O cheiro úmido se espalhou por todo o apartamento, mesmo com as janelas abertas. As plantas começaram a morrer em poucos dias, como se o ar tivesse azedado. Lara tentou trabalhar, mas sentia algo diferente toda vez que ficava sozinha no estúdio. Um arrepio que começava na nuca e percorria a espinha até os tornozelos. Na quarta-feira, o prédio inteiro apagou. Um blackout curto, de alguns segundos. Quando a luz voltou, apenas o apartamento deles continuava escuro. O disjuntor não havia caído. Enquanto Caio verificava o quadro, Lara ouviu uma voz vindo do quarto. Era a dela. A voz dizia, baixinho: Amor, vem cá. Rápido. O problema é que ela estava na sala. Caio foi até o quarto, achando que era brincadeira. Lara o seguiu e os dois pararam na porta. A poltrona azul estava virada novamente. No chão, o formato de uma pegada úmida, pequena, como a de uma criança. Caio acendeu todas as luzes, abriu o guarda-roupa, o banheiro, a varanda. Nada. Ele riu nervoso. Talvez o zelador tenha entrado para ver o disjuntor, mas a chave da porta estava na cômoda, do lado de dentro. Naquela noite, eles dormiram com a TV ligada e as mãos dadas. Por volta das 3, Lara acordou com um som metálico vindo da cozinha, talheres batendo, leves, compassados. Chamou Caio, mas ele não respondeu. Quando se levantou, a TV estava fora do ar, tela preta. No reflexo, algo se moveu rápido atrás dela.
Se essa história já te arrepiou até aqui, aproveita e se inscreve no canal. Nos dias seguintes, Caio tentou racionalizar tudo. Chamou um eletricista para revisar a rede, um encanador para verificar vazamentos, até um técnico da construtora. Todos deram o mesmo diagnóstico. Nada de errado. Nenhum fio queimado, nenhuma infiltração. Mas, toda noite, o mesmo cheiro voltava. E o mesmo frio. Lara insistiu para chamarem um padre. O homem veio, aspergiu água benta, rezou rápido e foi embora visivelmente desconfortável. Essa sensação de densidade é antiga, disse antes de sair. No mesmo dia, o zelador Arlindo deixou um bilhete sob a porta. Evitem o quarto de fundos à noite e não deixem o espelho destampado. Caio achou que fosse trote, mas o papel tremia entre os dedos de Lara. A partir daquela noite, começaram as marcas. Pequenos arranhões surgiam nos braços de Lara ao acordar. Depois vieram os roxos. Ela mostrava a Caio, que dizia: "Você se bate dormindo?" Mas quando ele acordou com o tornozelo cortado, o riso sumiu. O casal começou a registrar tudo: fotos, áudios, anotações. E foi aí que perceberam um padrão. As agressões aconteciam sempre entre 2h43 e 3h07 da manhã. O mesmo intervalo em que, meses antes, a obra do prédio teria parado por acidente de trabalho. Lara foi até a portaria para perguntar. Arlindo desviou o olhar. Foi no 13º. Só isso que posso dizer. A empresa mandou apagar os registros. E apagaram mesmo. Quando Caio procurou documentos da construtora, encontrou recibos duplicados. Datas incoerentes. O 13º andar constava entregue antes do 12º. Como é que um andar nasce antes do que o sustenta? Era uma sexta-feira. Chovia forte e Caio chegou tarde do trabalho. Lara dormia exausta quando ele foi tomar banho. Minutos depois, um grito seco cortou o apartamento. Ela correu até o banheiro e encontrou Caio caído, o ombro contra o vidro do box, que estava todo trincado. O corte era pequeno, mas o olhar dele não. Ele estava branco, suando frio. "Alguém me empurrou", murmurou. "Você escutou?" Lara balançou a cabeça. "Eu senti a mão, aqui." Ele mostrou as costas, marcadas por 5 hematomas. Espaçados, nítidos, como dedos. A partir daquela noite, Caio acreditou. Mas o medo não trouxe união. Trouxe silêncio. Os dois começaram a evitar dormir ao mesmo tempo. Enquanto um vigiava, o outro tentava descansar. 3 dias depois, Lara acordou com um barulho de água correndo. A torneira do banheiro estava aberta. Seguiu o som, mas quando entrou, o chão estava seco. A água vinha de outro lugar. Um gotejar irregular no corredor. Ping, ping, ping. No chão, uma pequena poça se formava. Ela acendeu a luz. As gotas não caíam do teto. Elas vinham do nada, suspensas no ar, materializando-se a poucos centímetros do piso, como se brotassem do vazio. De repente, o interfone tocou. Era Arlindo, o zelador. A voz tremia. "Dona Lara, tranca tudo. Não desce agora. O sistema de câmeras pegou o movimento no 13º, mas o 13º tá sem energia desde ontem."
Lara olhou para o monitor de segurança que Caio havia instalado. Na tela, um vulto denso se movia devagar pelo corredor, parando diante da porta deles. E o som do gotejar voltou, agora do lado de dentro. Na manhã seguinte, Lara foi até a administração do condomínio. O síndico, um homem calvo e nervoso, a recebeu sem entusiasmo. Documentação da obra? Isso tudo está com a construtora. Aqui não guardamos nada. Mas quando ela insistiu, ele suspirou e puxou uma pasta amarelada de dentro do armário. Só uma cópia antiga da ata de assembleia antes da entrega das chaves. O papel estava manchado de mofo. No rodapé, uma observação em letra apressada. Obra paralisada após incidente fatal. Funcionário desaparecido entre laje e forro do 13º. Corpo não localizado. Lara sentiu o estômago afundar. Corpo não localizado. Quando contou a Caio, ele ficou mudo por alguns segundos. Depois perguntou, quase sussurrando: "E se não tiraram o corpo? E se nunca saiu daqui?" Naquela noite, o casal dormiu na sala. Por volta das 3, ouviram pancadas vindas do teto. 3, depois 4. O som de alguém tentando sair. O gesso trincava como casca fina. De repente, silêncio. No dia seguinte, Caio foi até a portaria. Arlindo não estava. Um funcionário novo, com expressão tensa, entregou um envelope. "Ele pediu para deixar com vocês caso acontecesse alguma coisa." Dentro havia uma folha escrita à mão. "Não é o apartamento. É o andar. Foi lacrado por dentro." E junto da carta, uma chave antiga, diferente de todas do prédio. Sem etiqueta. Sem origem. A quem pertenceria aquela chave? E o que exatamente ela ainda trancava? Naquela noite, Lara e Caio decidiram sair do apartamento. Empacotaram o essencial, deixaram o resto. Mas, antes de ir, Lara quis devolver a chave que Arlindo deixara. Não sabiam onde ela encaixava, e talvez fosse melhor assim. Mesmo assim, algo nela insistia. E se for importante? Foram até o corredor. O silêncio era absoluto. A luz fria do teto piscava, como sempre, ritmada, quase viva. No fim do corredor, uma porta metálica, sem numeração. Lara a reconheceu. Ficava sempre trancada, nunca aberta. Encostou a chave, só por impulso. O trinco girou com um estalo seco. O ar que saiu dali era velho. Um cheiro pesado, de terra molhada e ferro. Atrás da porta, um pequeno depósito, paredes manchadas, fiação exposta, e no centro, uma marca escura no chão, como se alguém tivesse tentado sair dali. De dentro para fora. Caio fumava com o celular. A imagem tremeu. 2 segundos depois, o vídeo travou em um frame distorcido. Algo subindo pela parede, rápido demais para ter forma. Eles saíram correndo. No dia seguinte, voltaram com um caminhão de mudança e entregaram as chaves à construtora. Não olharam para trás. 3 meses depois, Lara recebeu um e-mail automático. Atualização do sistema de segurança. Acesso registrado no 13º andar. Unidade 1304. Às 3h02. Anexo. Um vídeo de poucos segundos do corredor. A câmera mostrava a porta se abrindo devagar. De lá saía uma figura densa, sem forma,
que caminhava em direção à lente. Antes da imagem apagar, o áudio captou uma voz conhecida, feminina, rouca, exata. Amor, vem cá, rápido. O remetente do e-mail era arlindo@residencialaltos13.com. Mas o zelador Arlindo estava desaparecido há 2 meses. Você olharia esse vídeo até o fim? Ou deixaria ele fechado, como toda a verdade que nunca deveria ser vista? E se você quiser continuar ouvindo histórias que talvez nunca devessem ser contadas, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Assim, o YouTube vai saber que você está pronto para ouvir o que vem depois, mesmo que nem todo